pela vida de cada um dos irmãos e pela presença de Deus em nosso meio. Ontem tivemos uma noite muito especial aqui na congregação, com todas as irmãs que puderam aqui chegar. Foi em alusão ao Outubro Rosa e foi um trabalho abençoado. Louvamos a Deus por cada uma das irmãs que aqui chegaram e foi um momento de comunhão e um momento informativo também sobre a saúde das nossas irmãs. Glórias a Deus. Meus irmãos, amanhã tem ciclo de oração a partir das 14 horas. Os irmãos que desejarem participar, tá certo? Está uma bênção. E quinta-feira estaremos aqui de volta no culto da bênção para a glória de Deus. Hoje é o nosso culto da palavra. Estamos em uma série de mensagens bíblicas com a temática Mensagem Paulina para os nossos dias. Hoje é a 16ª exposição dessa série de mensagens. Se tudo correr bem, terça-feira a gente fará o encerramento, tá certo? Porque tem muitas mensagens ainda nas cartas de Paulo e eu quero encerrar exatamente dentro dessa temática que estamos falando, que é sobre o fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Estamos falando nesse texto já há algumas terças-feiras sobre as virtudes do fruto do Espírito. Já falamos aqui sobre amor, sobre alegria, sobre longanimidade, que foi a terça passada, e hoje falaremos um pouco sobre benignidade e bondade. A gente vai resumir essas duas virtudes para concluir hoje, tá certo? Benignidade e bondade, mas os irmãos com certeza vão entender até a diferença que há nessas duas virtudes, que são virtudes do fruto do Espírito. Gálatas, capítulo de número 5, apenas o versículo de número 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Quem trouxe papel e caneta, você tem liberdade, sempre dar essa orientação aos irmãos para fazer as anotações que achar necessário. Quando se encontraram, diga amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Todos podem dizer amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos, eu acredito que muitos dos irmãos já têm até decorado com uma certa facilidade a sequência das virtudes do fruto do Espírito. Nós já falamos aqui que o fruto do Espírito é um. O fruto do Espírito é o amor. E este fruto tem 8 virtudes que estão enxertados, ligados, impregnados neste fruto. Já citei aqui em outras oportunidades o pensamento do teólogo Santo Agostinho, que disse que o amor é a mãe,
é a maior de todas as virtudes. E ele, em seu pensamento, declara que sem amor não tem como ser alegre, sem amor não tem como ser longânimo, sem amor não tem como ser benigno, sem amor não tem como ser bondoso, sem amor não tem como ter fé, sem amor não tem como ser manso, sem amor não tem como ser temperado, temperante. Tá certo? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essas duas virtudes que são até um pouco semelhantes, que é a benignidade e a bondade. Onde que a benignidade e a bondade encontram espaço na vida cristã, na minha e na sua vida. A título de introdução, eu quero trazer para vocês uma breve diferença entre benignidade e bondade. A benignidade e bondade, meus irmãos, são palavras até semelhantes e às vezes até confundidas, mas são virtudes do Espírito Santo diferentes. Ser bondoso como fruto do Espírito é não depender de satisfação pessoal, é agir com bondade até quando você sai no prejuízo. A bondade é a extensão da benignidade. Benignidade é o que está no meu coração, na sede dos meus sentimentos. Bondade é o que eu faço com esse sentimento. A benignidade é o que me motiva. A bondade é o que eu faço motivado pela benignidade. Benignidade é o propósito, bondade é a ação. É possível alguém fazer coisas boas motivado pela intenção errada, pela intenção doentia. Benignidade, que é o fruto que está na sequência do texto, antes de bondade, esse termo, o termo hebraico para benignidade é hesed, que dá a ideia de fazer favores, compaixão, misericórdia a alguém que necessita. Essa palavra está ligada à empatia, a se colocar no lugar do outro. A ideia de benignidade no Antigo Testamento é fazer o bem, se colocando no lugar do outro. É o princípio de fazer o bem. Quem é benigno, ele é capaz de fazer o bem. E este bem, sem esperar nada em troca. Quem é benigno, faz sem esperar retorno. Quem é benigno, ajuda sem esperar ser ajudado. Quem é benigno, ama sem esperar ser amado. Quem é benigno, perdoa sem esperar ser perdoado. Quem é benigno, espera sem se agoniar com o tempo da espera. Então, a benignidade está ligada a fazer o bem, sem esperar retorno de quem você ajudou. É ajudar sem pensar em recompensa. Essa benignidade, irmãos, é diferente da do mundo. A benignidade do mundo é baseada
benignidade é o fruto do Espírito. Eu faço o bem, eu ajudo alguém sem esperar nada em troca. A benignidade do mundo é baseada na lei de Talião, na lei do olho por olho. Ou seja, eu faço esperando o retorno de quem eu ajudei. O benigno, ele age com todos, tratando bem, sem esperar retorno algum. O fruto do Espírito, que é manifestado nessa virtude chamada benignidade. A ideia é ajudar alguém sem esperar recompensa. É ajudar o outro sem esperar honra. É a ideia da empatia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, é comemorar com os que estão comemorando e chorar com os velórios de quem está chorando a perda. Isso é benignidade. Agora, essa benignidade, como bem os outros 8 virtudes do fruto do Espírito, a gente não consegue ela por mérito próprio. Essa virtude, ela não emana de mim. Essa virtude não pode vir de mim, porque o homem por natureza é mau. O homem por natureza é pecador. O homem por natureza quer fazer o que é mal, irmão Praxedes. O Salmo de número 51, verso de número 5, Davi deixa isso claro quando diz: em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Ele está dizendo que desde o ventre, quando ele vem ao mundo, ele já sabe que vem com a natureza ruim, tendenciosa a fazer o que é mal. É por isso que a benignidade é o Espírito Santo que gera em nós. E quem é a fonte da benignidade? Quem é a fonte de ajudar o outro sem esperar nada em troca? Quem é a fonte de ajudar alguém sem esperar recompensa? A fonte da benignidade é o próprio Deus. Deus é benigno, Jesus é benigno, o Espírito Santo é benigno. Jesus viveu a benignidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a expressão tal ali é etiale, todas as maneiras possíveis de se pensar, Deus te amou, sem esperar nada em troca. Isso é benignidade. Deus lhe amou, independente do que você faça, independente da maneira que você esteja, o favor de Deus está estendido sobre nós, sem esperar retorno algum. Deus amou por simplesmente nos amar. Deus é benigno por simplesmente ser benigno e não espera nada de nós. O que virá de nós será apenas o reconhecimento que a misericórdia de Deus nos alcançou. Deus foi benigno conosco. Deus é a fonte dessa benignidade. Jesus, em Lucas capítulo 23, versículo de número 33 e 34, levaram Jesus à cruz
estava pregado no madeiro, Jesus disse 7 expressões quando estava cravado na cruz. E a primeira delas foi em relação a quem o crucificou, foi em relação a quem cuspiu na sua face, foi em relação a quem blasfemou dele. Os que passavam ali à beira da cruz diziam: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Um dos ladrões dizia: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te e a nós. Mas Jesus, na cruz do Calvário, no versículo de número 34, Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A benignidade, aqui é o maior exemplo de benignidade a que Jesus fez na cruz. Jesus está orando pelo perdão de quem lhe crucificou. Jesus está orando pelos malfeitores. Jesus está orando pelos opositores. Jesus está orando por quem cuspiu na sua face. Jesus está orando para quem colocou a coroa de espinho sobre a sua cabeça. Jesus está orando para quem bateu nele. Jesus está orando pelos inimigos que o conduziram à cruz. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus está evidenciando benignidade, orando pelos opositores, sem esperar nada em troca. Isso é benignidade. Jesus orou por você. Jesus orou por mim, sem eu merecer e sem esperar nada em troca. Ele apenas disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava orando por quem o injuriou. Jesus estava orando por quem blasfemou dele. Jesus estava orando por todos que esquematizaram o vilipêndio de Cristo na cruz do Calvário. Logo, Jesus é o maior exemplo de benignidade. Quem entende isso, diga glória a Deus. Essa benignidade, Jesus é a fonte, Deus é a fonte. E essa benignidade, que é fazer o bem, que é a capacidade de fazer o bem sem esperar nada em troca. Eu costumo dizer que essa é uma virtude, que ela não procura plateia. Esta é uma virtude, que é uma virtude que não faz selfie para dizer que ajudou alguém. Esta é a virtude que ela é praticada, meu irmão, no oculto. Ela é praticada onde ninguém vê, mas é uma virtude que glorifica o Deus dos céus. Quando eu ajudo alguém sem esperar nada em troca, quando eu ajudo alguém sem esperar retorno algum, eu estou praticando uma das virtudes de Jesus. Essa virtude está impregnada em nós, irmãos. Diga glória a Deus por isso. Benignidade. Porque há pessoas, aqui no Maracujá não tem, que anda procurando os palcos da vida para exercitar a benignidade. Benignidade que se passa no rosto não é benignidade. Se eu ajudo alguém, se você é benigno, você nunca passará no rosto dele. Porque a virtude da benignidade ajuda sem esperar retorno. Ainda que alguém seja ingrato com você, você pratica a benignidade, porque é um princípio da Escritura, é um princípio que teve no meu Senhor na cruz do Calvário, é um princípio de Deus conosco todos os dias, dizendo: eu ajudo o irmão Isaac, ele não merece nada, ele pega todo dia, não me retorna, porque não tem como retornar, mas eu faço bem a ele todo dia.
benignidade. E essa benignidade, há três públicos que devemos atingir com a benignidade. Há três públicos, irmãos, que a igreja deve atingir com a benignidade. Público número 1, vá acompanhando na sua Bíblia. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 9 e 10, está escrito: o primeiro público que devemos praticar a benignidade, fazer o bem, ser empático, exercer compaixão, misericórdia, está nesse texto, está escrito: e não cansemos de fazer o bem, ou seja, e não cansemos de ser benignos, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aí o público vem no versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem, ou seja, sejamos benignos a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Paulo, ele toma a dimensão que essa benignidade é para todos, e ele traz, singularizando ela, traz primeiro para os irmãos, principalmente para os domésticos na fé. Quem são os domésticos na fé? É meu irmão, é quem comunga das mesmas ideias que eu, é quem crê no mesmo Deus que eu, é quem congrega no mesmo lugar que eu, é quem desfruta da mesma comunhão que a minha. Esses são os domésticos da fé. Você é meu irmão, eu sou seu irmão, estamos aqui em comunhão. O primeiro público que devemos ser benignos, sou eu para com você, você para comigo. Eu devo ser benigno com as irmãs têm que ser benignos comigo, a igreja tem que ser benignos com os necessitados nesta congregação. Eu sei, como dirigente, tem pessoas que precisam das nossas ajudas todos os meses tem aqui a coordenadora do projeto Repartindo Pão, tem que ajudar alguém que necessita na congregação, tem que ajudar alguém que necessita no bairro. Isso é ser benigno, mas primeiro começa por aqui. Eu sempre digo que a missão começa de casa, a benignidade começa daqui. Não vai adiantar eu pular o arraial da comunhão e até, meu irmão, os confins da terra e esquecer que aqui tem alguém necessitado. Eu não posso, meu irmão, ir lá para a janela 10h40, onde os países estão fechados por causa de algumas leis, e começar a enviar missionário a investir lá. Eu entendo que lá precisa, mas primeiro aqui tem que ter gente bem, tem que ter gente sendo assistenciado, tem que ter gente sendo cuidado, tem missionário na zona rural, tem missionário onde tem um crente, tem irmãos precisando de ajuda. Primeiro começa daqui. Começa daqui. Não é o caso de Santa Cruz, mas eu conheço lugares que já fui e conheço o investimento missionário e o investimento transcultural, de maneira que pessoas na cidade, da igreja que investe lá, passando necessidades básicas, está errado. Obreiro local é missionário também. Irmãos, essa mensagem vem da glória a Deus. Não vai curar. Primeiro começa aqui. Aqui acolá, não sou nada contra. Alguém diz, manda a conta de missionário tal que está não sei aonde. Aí às vezes eu fico imaginando, tem tanto missionário aqui nessas redondezas, dentro dos municípios. Meu irmão, povoado certo
precisando de alguém benigno para com ele. Dá para dizer glória a Deus? Primeiro é os domésticos da fé. O primeiro público. Segundo público que devemos ser benignos com o nosso próximo. O nosso próximo é qualquer pessoa que eu encontrar no meu caminho. O meu próximo pode discordar da minha ideologia, mas é o meu próximo. O meu próximo não pode frequentar a mesma igreja que eu frequento, mas se ele estiver no meu caminho, ele é meu próximo. O meu próximo pode ser um macumbeiro, um espírita, um kardecista, pode ser alguém que cultua os cultos afro, mas se você encontrar ele pelo caminho, ele será o seu próximo. Ah, mas eu vou pelo caminho e encontrei alguém de gênero diferente do meu, aí eu vou cortar caminho porque é gênero diferente. Não, vá pelo caminho, ele é seu próximo. Diga amém. Exemplo, Lucas capítulo 10. A partir do versículo 25, um doutor da lei interroga Jesus, o que eu faço para herdar a salvação? Jesus começa a falar: tu conheces os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Você conhece, você está tentando aqui criar uma situação. Aí aquele homem lá na frente pergunta novamente, querendo se justificar. Jesus começa a contar uma história para ele, a história que vocês conhecem melhor do que eu, do bom samaritano. Jesus diz: havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem no caminho foi alcançado por salteadores, ele foi assaltado, ele levou uma pisa, ficou cheio de hematomas e ficou lá quase morto pelo caminho onde passava. E daí a pouco Jesus começa a narrar e dizer: passou um sacerdote. O sacerdote é a maior representação de Deus no Antigo Testamento. Era o homem da palavra, era o homem que ensinava a lei, era o homem que ensinava a orar, era o homem que dominava a lei, era o homem que explicava a lei, era o homem que falava de amor e misericórdia todos os dias. Mas quando viu o homem na maltrapilho, todo cheio de hematomas, jogado à beira do caminho, o texto diz assim: ele passou de largo. O sacerdote representa a religião. Eu já falei aqui em outras ocasiões, a religião rejeita, a graça abraça. Depois Jesus chega e passa um levita, um representante das coisas do templo, passa de largo. Como temos agido, irmãos, como sacerdotes e levitas? Será se agimos como esse sacerdote e como esse levita, quando vemos alguém à beira do caminho, mesmo sem conhecer, precisando de ajuda, a gente passa de largo? A gente vira as costas? E o texto segue, Jesus diz: mas depois deles viu o samaritano. O samaritano, sabe quem é nas Escrituras? O ímpio, o não crente, o que não conhece a Deus, o inimigo dos israelitas, dos judeus. Aí o não crente vai dar a lição aos crentes. Engraçado, não sinta que o sacerdote e o levita trazia azeite e vinho, mas o ímpio trazia. O ímpio trazia azeite e vinho consigo. E quando o samaritano vê aquele homem, ele para, ata
as feridas dele, lava. E em seguida, ele vai aplicar azeite e vinho. Azeite representa a purificação divina para limpar as feridas. O vinho era exatamente para passar um pouco da dor e cicatrizar mais rápido. Atalha as feridas, coloca sobre os seus ombros, leva ele para uma estalagem, para um lugar coberto, onde ele pudesse ser assistenciado melhor. E depois de assistenciado, no dia seguinte, aquele homem diz: paga alguém para cuidar dele. Está aqui, tanto valor para você cuidar dele. E se tiver mais gasto, põe na minha conta, porque eu volto para pagar. Agora escute. Quem temos sido? Os sacerdotes, o levita ou o samaritano que carrega azeite e vinho e atalha as feridas do nosso próximo? Escute isso. Nós não fomos chamados para abrir feridas. Fomos chamados para atar as feridas e colocar azeite e vinho. Nós somos agentes para fechar feridas. Já tem gente demais aí abrindo ferida por aí afora. A igreja tem azeite e vinho. Ela está no mundo para ser agente do próximo que surgir. Nós somos agentes, irmãos, para fechar ferida, para levar cura. Meu irmão, você não foi chamado para abrir ferida em ninguém. Nós somos chamados para colocar azeite e vinho nas feridas, para que elas se cicatrizem. Tem gente, eu vou ficar só benignidade hoje. Pensei que ia dar para falar, eu não dá muita coisa. Tem gente que é especialista em abrir feridas. Crente não foi chamado para isso não, meu irmão. Cristão foi chamado para atar as feridas, para fechar as feridas e para colocar azeite e vinho para cicatrizar. Seja em quem aparecer no nosso caminho, diga glória a Deus. Somos agentes de benignidade. Quem é o nosso próximo? Qualquer pessoa que eu encontrar no meu caminho. Qualquer pessoa. Lembro-me de Mahatma Gandhi, um dos grandes influenciadores do hinduísmo. Gandhi é um grande estudioso das religiões. E quando era jovem, Gandhi, estudando sobre as religiões, ele foi fazer um teste e procurou uma igreja para fazer esse teste. E nessa igreja ele chegou, era inverno muito forte na Inglaterra. E ele chegou pedindo um lugar, uma estalagem para passar a noite ao pastor. E o pastor disse: ninguém pode dormir na igreja. Ele disse: mas pastor, mas lá fora está chovendo forte. Me arrume pelo menos um agasalho. O pastor disse: na igreja não tem agasalho. Ele disse: pastor, além do inverno lá fora, do agasalho que não tem, eu estou com fome. Eu preciso pelo menos de um pão para que a minha fome se amenize. O pastor disse: não temos também. Anos depois, já formado, ancião, influente no hinduísmo, uma jornalista norte-americana perguntou a Gandhi: Gandhi, o que é que você acha do cristianismo? E ele disse: do cristianismo, eu creio no Cristo que eles pregam. Eu só não creio no cristianismo que eles dizem viver. Vou repetir o que Gandhi disse.
Eu creio no Cristo que eles pregam. Eu só não creio no cristianismo que eles dizem viver. Me lembrou o episódio que ele fez anos atrás. Que cristianismo temos vivendo? O cristianismo da benignidade? Ou o cristianismo que vê o próximo e passa de lado? Essa noite é uma noite para refletirmos sobre isso. O que você faz quando alguém bate na sua porta? Pedir a sua ajuda. O que irmão Isaac faz quando alguém me incomoda no carro, tentando limpar o vidro do meu carro, precisando de uma moeda? Cuidado. Lá na frente pode acontecer com alguém que aconteceu com a gente. Terceiro público que devemos ajudar em benignidade. Devemos ser benignos com os domésticos da fé. Devemos ser benignos com o nosso próximo, ou seja, com qualquer pessoa que surgir no nosso caminho. Terceiro, aqui ninguém vai dar glória a Deus que vai apertar. Com os nossos inimigos. Devemos ser benignos com os nossos inimigos. Com quem não gosta de mim, com quem fala mal de mim, com quem não me suporta, com quem me calunia, com quem me persegue. É a Bíblia. Confira na sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 38 a seguir. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, ou seja, a lei da vingança. Mas comigo é diferente, eu porém vos digo. Aí Jesus começa a dizer: se alguém bater na face direita, oferece a esquerda. Se alguém pedir a tua roupa, entrega a ele também a capa. Se o teu inimigo pedir para caminhar uma milha, vai com ele 2. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Aí no versículo 45, Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. É fácil? É não. Mas isso é cristianismo. Bendizei os que vos maldizem. O que é isso? É alguém chegar dizendo: fulano estava falando de mim, e você dizer: Deus abençoe. Isso é cristianismo. Fazer bem aqui é: sejam benignos aos que vos odeiam. Porque tem gente que não gosta, tem gente que diz assim: eu não quero ficar perto dele, mas tem gente que odeia você e eu. Mas a Bíblia está orientando nós fazermos o bem a quem nos odeia, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A Bíblia é linda. Isso é cristianismo. Isso é Jesus. Porque fazer bem, ser benigno com quem é benigno comigo, é fácil. Orar por quem ora comigo, é fácil. Ser misericordioso com quem é misericordioso comigo, é lindo. Mas mais lindo ainda é você ser benigno com os inimigos. Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21 está escrito. Romanos 12, versículo 20
Está escrito: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vences o mal com o bem, ou seja, vença o mal sendo benigno, agindo diferente. Se alguém não gosta de você, o cristianismo ensina você a gostar. Se alguém te oferece, bate na sua face direita, Jesus ensina você a oferecer esquerda. Se alguém te odeia, Jesus ensina você a fazer o bem por ela. Se alguém fala mal de você, Jesus ensina você a orar por ela. Se alguém que não gosta de você está passando necessidade, Jesus ensina que você tem que ajudá-lo na necessidade. Isso é benignidade. Dá para sair um amém aí? Amém. Vamos concluir. Vamos acabar essa mensagem, né, Mizar? Que hoje está difícil. Está uma peça, né, irmão? É isso, irmão. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês, já vamos concluir. Antes de eu trazer qualquer mensagem para esse púlpito, eu sou alimentado na minha mesa. Deus me confrontando e dizendo para mim: melhore cada ramo, melhore cada ramo. Eu só quero que essa igreja entenda que há um cristianismo a ser exercido, e não vai ser exercido no céu, não, é aqui. Chega, irmão, nesse negócio de fazer bem, é só quem me faz bem, é perdoar só quem me perdoa. Mas, irmão, não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, não. É difícil mesmo. Quem disse a você que ia ser fácil, disse errado. Evangelho é cruz, e isso faz parte da cruz, das dificuldades. Não é fácil orar por quem quer me destruir, não é fácil amar quem quer ver eu morrer, mas é o que Jesus ensina. Então eu devo ser benigno com o doméstico da fé, eu devo ser benigno com o meu próximo, e eu devo ser benigno com os meus inimigos. Vamos ficar de pé nesta noite. Bondade da palavra, benignidade, bondade. Vocês vão ver a diferença terça-feira de benignidade. Benignidade é o princípio de fazer o bem sem esperar retorno. É ajudar sem esperar ser ajudado. É dar comida sem esperar retorno de alimento. É amar sem esperar ser amado. É perdoar sem esperar ser perdoado. É fazer o bem sem esperar honra, o mérito, porque o mérito é daquele que habita dentro de nós. Jesus Cristo. Benignidade. Para concluir, Salmo 136. Em casa vamos ter lido um detalhe, mas eu vou ler rapidinho, que já falta um minuto. Que é o Salmo da benignidade de Deus. Olha só, enquanto eu vou citando, você vai dando glória a Deus. É muito lindo, é o Salmo que eu mais amo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai o Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai o Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade
sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito dos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. Fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a morte aos reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. A Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, a herança em Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Você pode levantar as mãos em nome de Jesus. Eu vou repetir esse verso. Diz assim: que dá mantimento a toda a carne, ou seja, a todo homem, porque a sua benignidade é para sempre. E verso de número 26 e último diz assim: louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Levante as mãos e ore esta noite, Pai. A tua palavra foi pregada, aplica esta palavra em nosso coração. Faz de nós uma igreja benigna, uma igreja que ame, uma igreja que exerça compaixão, uma igreja que exerça empatia, uma igreja que ajude sem precisar esperar recompensa, uma igreja que ajude sem esperar ser ajudada, uma igreja que perdoe sem esperar ser perdoado, uma igreja que ajude os domésticos da fé, uma igreja que ajude o próximo e uma igreja que ajude os inimigos, em nome de Jesus Cristo. Coloca as duas mãos assim sobre o seu peito e diga: Senhor Jesus, gere em mim a virtude do Espírito, benignidade. Me ajude a ser benigno para a glória do teu nome. Amém. Curva a sua cabeça e vamos receber a bênção apostólica. Próxima terça a gente fala de bondade. Irmãos, eu acho que eu vou alongar mais. Eu vou concluir as 9 virtudes. Está perto, falta só 3. A gente vai falar virtude por virtude para os irmãos entenderem. Tá bom? E em casa medite nesse salmo que eu concluí a mensagem. Salmo 136. É o salmo da benignidade do Senhor. Curva a sua cabeça e recebamos a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diz: tenha um restante de semana abençoado em nome de Jesus.